gente, mais um vídeo pra vocês. Não esquece de deixar seu like nesse vídeo, se inscrever no canal se você não é inscrito. Eu queria compartilhar com vocês um testemunho, uma experiência. Queria que o Celso estivesse aqui comigo, mas, gente, é uma novela pra ele vir gravar. Então, eu resolvi contar isso aqui pra vocês. Às vezes, a gente não entende o trabalhar de Deus em determinadas situações, em determinadas circunstâncias. Muitas vezes a gente quer que Deus faça as coisas do nosso jeito, no nosso tempo, né? Porque bom seria que tudo se resolvesse como a gente quer. Mas a gente tem que entender que Deus, ele tem a nossa vida assim, ó, como uma linha reta. Ele tá no ontem, ele tá no amanhã, e ele já viu tudo. E tudo que ele fizer por nós vai contribuir para o nosso bem, para nos dar o futuro que nós esperamos. É o que a palavra de Deus, ela nos afirma. E aí, há tempos atrás, a gente estava muito orando, pedindo a Deus, orando para que Deus entrasse com providências com relação ao estrabismo de Celso. Ele começou a apresentar estrabismo depois de adulto, o olho dele era normal quando a gente casou, mais ou menos 2 anos de casado, voltou estrabismo. E olha só, foi percebido aqui no canal, vocês perceberam, eu recebi uns 2 ou 3 comentários falando, ó lá, o Celso tem estrabismo? Perguntou, eu percebi que Celso tem estrabismo. Na convivência do dia a dia, a gente não percebe. E aí, vocês haviam percebido isso. E aí, eu comecei a observar. Eu disse assim, é verdade. E aí, gente, a gente procurou um oftalmologista. Quando tava bem no início, ele não identificou muito, era uma coisa leve. Só que 1 ano depois, nossa, aumentou, assim, as 30 pontos, um negócio assim, um negócio que teve lá, aumentou 30%, um negócio desse. Que a gente foi no mesma clínica se consultar já com outro médico, e quando ele olhou ali, disse, nossa, já aumentou aqui, ó, esse tanto. E foi muito rápido. E aí a gente teve que fazer alguns exames, pesquisar, e a gente tentou. A gente ficava orando, fazendo campanha de oração, porque aquilo já estava incomodando a visão. Dá muito cansaço nas vistas e também mexe muito com a autoestima. E aí a gente achou uma indicação de um médico que fazia a cirurgia lá em Feira de Santana. E a gente foi umas 5 vezes em Feira de Santana. A gente se consultou com o médico, ele passou exame. E aí a gente fez os exames, levou o exame, foi pra marcar a cirurgia. E, gente, a gente não conseguia marcar a cirurgia de jeito nenhum. Nossa, a gente batia a tarde toda esperando o médico pra ele olhar, pra dizer o dia da cirurgia. E o médico olhava Celso e dizia, vocês ligam tal dia que a gente vai marcar a cirurgia. E nisso a gente ligava e era um negócio, a gente disse, que empecilho, sabe o que você querer fazer uma cirurgia? Tá disposto até, a gente ia gastar dinheiro que não tinha, a gente ia dar um jeito pra pagar a cirurgia, pra fazer. E no médico particular, simplesmente a gente não conseguia fazer cirurgia, a gente não conseguia marcar, até que, isso foi um processo, gente, eu acho que esse processo foi de 1 ano, desde que a gente decidiu fazer cirurgia. Levou um tempo aí, um processo, acho de uns 3 anos, desde quando agravou o estrabismo até o dia da gente decidir a cirurgia, acho que passaram uns 2 ou 3 anos. E aí, mais esse ano, quase 1 ano, tentando fazer a cirurgia. Aí a gente achou outro médico em Santo Antônio e decidiu ir lá em Santo Antônio. E aí a gente foi lá, pagou mais consulta. Nisso, ó, dinheiro indo embora, né? Aí a gente pagou mais uma consulta tá cara pra caramba. E aí o médico olhou e disse, eu faço cirurgia, seu senhor tá lá todo alegre, e disse assim, depois você liga pra fazer o orçamento da cirurgia. Sabe o que foi que o médico disse, gente? Não tinha interesse em fazer aquela cirurgia. Que ele não trabalhava mais muito com aquela cirurgia, era uma cirurgia muito demorada, era o mesmo valor de uma outra que era mais rápida, ele não tinha muito interesse. E não quis fazer a cirurgia de Celso. E eu sempre dizendo assim pra Celso, a gente tava orando, e disse, Celso, a gente tá orando. E a gente tava buscando a Deus e fazendo campanha de oração, jejum, a gente orava tanto, gente. E eu disse assim pra Celso, Celso, a gente tá orando. Celso ficava agoniado, querendo fazer a cirurgia. Eu disse assim, Celso, a gente tá orando. Deus, ele não tá atendendo dessa forma, é porque ele tem uma outra coisa pra nós. Ele tem algo melhor. Você tem que entender o trabalhar de Deus. Porque se a gente tá orando e não tá acontecendo, é porque Deus tem algo com isso. Então descansa o seu coração. Vamos tentar pelo SUS. Só que a gente não tava querendo tentar pelo SUS porque era muito demorado. Só que eu disse assim, meu querido, ainda tentando particular vai ser rápido, tá demorando. Já passou 1 ano já.
E a gente não tá conseguindo, a gente vai pelo SUS, porque se no particular não tá conseguindo. Aí tá bom, ele concordou. E aí a gente decidiu marcar uma consulta aqui. Gente, vocês não vão acreditar como Deus trabalha. Primeiro, a gente nem tinha dinheiro pra fazer a cirurgia. A gente ia dar um jeito, né? Ia pegar emprestado, fazer alguma coisa. Porque era algo que só quem tem estrabismo sabe. Porque já estava prejudicando a visão, porque estrabismo não é só uma questão estética, é uma questão também de visão, qualidade de vida, sabe? E fora, como eu falei pra vocês, a questão da autoestima, que mexe muito também. Só quem passa sabe. Quando a gente tava ali na sala de espera, que Celso começou a conversar com as pessoas, todos compartilhando as mesmas experiências, todos em busca de um mesmo sonho. E aí a gente decidiu ir pro SUS, aí Celso conseguiu, rápido, uma questão de uma semana, a gente conseguiu marcar uma consulta pelo posto de saúde com o médico. E aí, tipo assim, a gente pediu pra marcar numa segunda, quando foi já pra uma consulta pro domingo, que a consulta era dia de domingo. Aí a gente foi pra cidade vizinha aqui, né, que aqui é um distrito, a cidade que pertence, a gente foi lá pra hospital público se consultar com o médico. Quando o Celso entra na sala do médico, que ele fala o motivo dele estar lá, que era uma cirurgia de estrabismo, ele disse assim, ó, uma amiga minha médica disse que tá tendo um mutirão de cirurgia de estrabismo, e se eu soubesse alguém daqui que quisesse fazer, era pra entrar em contato com ela. Faz assim, me dá seu número, que eu vou entrar em contato com ela agora mesmo. Ele na sala falou com a doutora e vou encaminhar isso pra você. Pode ir pra casa que eu vou resolver tudo aqui. Gente, a consulta foi de manhã. Quando foi 1h da tarde, o médico ligou pra Celso. Ele já tinha falado com a amiga dele, que era médica lá em Salvador, que tava tendo esse mutirão de cirurgias, e aí tava pegando pessoas, né, pra fazer. Não entendo muito como acontece esse tipo de mutirão. Acho que tem que ter um número mínimo pro governo, um negócio assim. Eu sei que 2h da tarde, Celso já estava com o dia da cirurgia marcada, a lista de exames pra fazer, o dia dele em Salvador, tipo assim, 3 dias depois ele já tinha que ir em Salvador, já com os exames prontos. Foi uma coisa de repente. Eu disse assim, é esse o Deus que eu conheço. Isso é coisa de Deus. Gente, às vezes você tenta ali, ó, fazer do seu jeito. Fazer do seu jeito. Deus via a nossa condição. Deus via que a gente não tinha condição. Deus via a nossa necessidade. Deus via o tempo que a gente tava orando por aquilo, cara. E quando você tenta fazer do seu jeito, não dá certo. Não dá certo, do seu jeito nunca é melhor, de Deus sempre é melhor. Mas quando Deus age, gente, quando Deus age, é assim, ó, é de repente, é simples, é rápido, você não entende, você não se questiona. E aí, quando eu falei pra família, todo mundo, como assim? Tá marcado. Todo mundo ficou assim, sem acreditar, gente. Foi muito doido. A gente foi pra consulta, 2h da tarde, o médico mandou pelo WhatsApp de Celso, ó, endereço, tá marcado, se tudo der certo, que a médica tinha que olhar os exames, né, porque era uma cirurgia, se tudo tiver certo com seus exames, você já vai operar na outra quarta-feira, ou seja, era domingo, né, na outra quarta já ia ser a operação. E aí foi, Celso foi lá, a gente voltou na cidade de novo, pegou a guia dos exames que era pra fazer no outro dia, Celso já foi fazer o eletro, o exame de sangue, e aí resolveu tudo. Quando já foi, assim que saiu os resultados, 3 dias depois, já foi lá em Salvador, e aí 3 dias depois do seu resultado, já foi lá em Salvador, já se consultou com essa médica, ela olhou os exames, já tava tudo certo, já saiu, acho que ele foi numa quinta, já saiu com a cirurgia marcada já pra outra quarta, e aí se arrumou, foi lá, fez a cirurgia, tudo de graça, consulta, e ainda, gente, ainda por cima, foi numa clínica particular, tudo pago pelo governo, tudo rápido, tudo de repente, eu fiquei assim. Esse é o Deus que a gente serve, cara. Às vezes você tenta fazer algo, Deus vai lá, isso aí. Isso assim, eu já vivi outras experiências como essa antes, que as coisas de Deus assim, de repente, uma vez que Deus diz assim,
que eu ia estudar em Salvador, dentro de uma semana eu tava estudando em Salvador. Quando eu senti dentro do carro, Deus falou assim comigo: você vai estudar em Salvador. Uma semana depois eu tava lá estudando. Deus é um Deus do de repente. Deus é um Deus que age, gente. Enquanto você pensa que Deus está em silêncio, que Deus está calado, que Deus te esqueceu, que Ele não ouviu, Ele está trabalhando ao seu favor. Aí quando acontecer, você vai pensar: nossa, foi tudo num dia só. Deus já estava ouvindo suas orações, trabalhando em seu favor, agindo aqui, ó, calor, suor. Agindo aqui, agindo ali. Naquele tempo que você pensou que você estava esquecido, naquele tempo que você pensou que ele estava em silêncio, naquele tempo que você estava orando suas orações, parecia que não estavam sendo respondidas, Deus estava ouvindo. Deus, ele estava trabalhando no tempo certo, ele iria agir. E aí, se você não desfalecer, se você não desistir, você vai, receber tudo isso que você está pedindo agora. Tudo isso que você está clamando agora. Tudo isso que você pensa assim: Deus me esqueceu, esse deserto parece não tem fim. Calma, porque quando acontecer, vai ser como na vida de José. Gente, depois, José levou 13 anos. Quando entra lá o copeiro e o padeiro, José diz assim: não esqueçam de mim. Aí o padeiro morre e o copeiro fica vivo. Esquece de José. Sabe quando foi que o copeiro veio lembrar de José, gente? 2 anos depois, ou seja, José ficou mais 2 anos na prisão. Mas no dia que José saiu da prisão, José já saiu sendo governador, dedo, anel colocando no dedo, vestimentos reais. Ele já saiu com 2 mulheres. Já foi carruagem. Porque quando as bênçãos que Deus vai derramar sobre você vai compensar todo aquele tempo de sofrimento. E sabe o que José fala nessa história de José? Ele nem se esqueceu do tempo. Ele nem se lembrava mais do tempo de sofrimento. Todo aquele tempo de sofrimento ele esqueceu. Tudo que Deus vai fazer vai ser muito mais do que aquilo que você pede, que você imagina. Esse tempo de sofrimento você vai esquecer. E quando ele vai fazer a obra completa. E Deus... Nossa, foi uma das melhores médicas, especialista em estrabismo, em uma clínica particular a qual a gente nem precisou pagar. A cirurgia ficou excelente, 100%, voltou ao normal. Como é que eu não vou servir um Deus desse? Me diga. Me diga. E que esse testemunho possa ter fortalecido a sua fé. Isso aconteceu... novembro, foi outubro do ano passado, e eu queria compartilhar com vocês para mostrar que o Deus que a gente serve, ele jamais nos esqueceu. E quando ele está em silêncio é porque ele está trabalhando. Então somente você confia e descansa, porque a tua bênção vai vir no tempo certo, porque a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável, e o tempo de Deus ele é perfeito. Até o próximo vídeo, gente. Tchau, tchau.